Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais esse momento, essa oportunidade, qual o Senhor está me concedendo, de falar algo da parte do Senhor nessa noite, através da sua palavra. E agradecer também aos irmãos que já me acompanhado aí nas redes sociais, que têm curtido, comentado. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu quero aqui mais uma vez deixar uma palavra muito breve aqui, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 3, somente 2 versículos. Gênesis capítulo de número 3, versículos número 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Versículo 10 também. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos, internautas, amigos que estão do outro lado assistindo, eu primeiramente quero louvar a Deus mais uma vez pela tua vida e dizer que Deus ele tem uma palavra agora, neste momento, para a tua alma, para alegrar o teu coração. E quando eu estava meditando nessa passagem, a qual hora acabei de ler, eu me deparei aqui com alguns fatores até interessantes. Se nós formos adentrar aqui, até para não ficar muito longo o vídeo, o processo da criação do homem, Deus fez a sua imagem, ou seja, o homem da sua imagem e semelhança, algo mais belo, mais puro. Deus amou o homem, de certa forma, porque fez o homem do pó da terra a sua imagem e semelhança, assim o Senhor fez. E os irmãos conhecem essa história, fez a Adão adormecer no profundo sono, e de um do seu lado, das suas costelas, fez a mulher, a sua companheira. E aí, meus queridos, Deus havia criado o jardim, as árvores frutíferas, e havia dado uma ordem para eles que tinha uma árvore, ou seja, do conhecimento do bem e do mal, que eles não poderiam nem tocar, muito menos comer, Mas aí aparece um personagem, a primeira manifestação satânica é através de uma serpente, porque a Bíblia fala que dentre as demais animarias do campo, ou seja, dos animais, a serpente era a mais astuta, a mais sagaz. E Satanás, vendo isso na serpente, incorporou nela e falou para a mulher que certamente não era muito bem o que Deus tinha falado a respeito. Você pode conferir aí no capítulo 3 do livro do Gênesis aí. Ora, a tentação, ou seja, a serpente era mais astuta do que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. E é interessante aqui, meus queridos, que e mesmo assim Deus havia dado as instruções para ambos, para que não tocasse naquela árvore que tinha como conhecimento do bem e do mal, porque certamente eles iam morrer, Uma morte, se você for observar, na verdade, o homem era para ser eterno. Sim, o homem não era para provar da morte. Se for observar na história aí, se vocês pegar aí desde Adão, a Bíblia fala que Adão viveu 930 anos e morreu. Noé, patriarca Noé, viveu 950 anos
e morreu também. O homem mais velho que a Bíblia menciona em termos de sua idade chamava-se Matusalém. Esse aí viveu 969 anos. 969 anos, olha só, irmãos, e também morreu. Então veja bem que a longevidade do homem no processo da criação lá atrás vivia muito durante muitos anos, mas através dessa desobediência de Adão e também da sua esposa, e começa com ela, né? Ou seja, a serpente incorporada por Satanás, de certa forma ali ludibria a Eva, né? Engana a Eva, ela toca daquele fruto, come também dá seu marido. E aí o interessante é que eles viviam nus, né? Eles não tinham vergonha da sua nudez. Um olhava para o outro, não via ali, em outras palavras, maldade alguma. Mas após a concepção do pecado, diz a Bíblia Sagrada, por isso que eu fiz questão de ler esses 2 versículos aqui. Na verdade foram 3, mas o 8 e o 9 que chamam muito a atenção. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja, irmãos, havia esse diálogo com Adão a respeito do Criador. Deus tinha esse contato com ele, essa intimidade. E Deus faz questão de perguntar: onde estás, Adão? Obviamente que nós sabemos que os atributos de Deus, a sua onisciência, ou seja, conhece o meu e os teus pensamentos que passam no teu coração neste momento aí. Mesmo só em pensamento, precisa nem se você verbalizar, Deus já conhece as palavras que ainda nem se formaram nos teus lábios, Deus conhece. É onisciente. O céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Deus, ele é grande. Deus, ele é imenso. Não tem como calcular a dimensão, o tamanho de Deus. Deus não tem como esquadrinhar, não tem como você tentar calcular a dimensão desse Deus. Ele é poderoso, isso é a onipresença de Deus. E a onipotência, todo o poder pertence ao Senhor, nos céus e na terra, o nosso Criador, o nosso eterno Deus. Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é sabedor de todas as coisas. O profeta Isaías, fazendo uma menção ao tamanho de Deus, fala que Deus mediu os céus a palmos. Imagina o tamanho desse Deus, né? Ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, né? Então Deus, ele é imenso. Deus é muito grande. Mas ao mesmo tempo ele mora dentro do nosso corpo, né? Ele cabe dentro do teu coração. Através do Espírito Santo, que nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então veja bem, meus amados irmãos, que Deus faz questão de perguntar a Adão: onde estás? E após essa concepção do pecado, você observa que, interessante que Eva, Deus começa a indagar ambos, né? Ou seja, Adão, por que, em outras palavras, por que esconde de mim, Adão? Porque estás nu? E ele fala: olha, a mulher que tu me deste, eu comi do fruto. E Deus chega até a mulher, também fala: o que fizeste? E ela fala: a serpente me enganou. Interessante que um começa a jogar a culpa para o outro. Mas o que eu quero focar aqui, meus queridos, é a respeito da intimidade que Deus tinha com o homem para com a sua criação. Deus tinha esse prazer, esse contato de falar com o homem, de falar com algo mais belo ao qual o Senhor havia criado. E é inadmissível o que aconteceu, porque o Senhor havia dado uma ordem para eles, para que não tocasse o começo daquela árvore que estava no meio do jardim, do seu fruto. E automaticamente eles desobedeceram à voz do Criador. E o que eu quero chegar nessa mensagem, nessa breve aqui, já está ficando um pouco longo o vídeo, mas é que Deus, irmãos, Ele sempre é um Deus de oportunidade. Deus, ele, como eu falei, ele não desampara a todos que cheguem a ele, né? Obviamente, com sentimento de arrependimento, o Senhor não lança fora, desde que se arrependa dos nossos erros, nossos pecados, né? Os nossos delitos. E Adão, por ele estar nu, ambos, ele e a sua esposa Eva,
pegaram ali folhas de figo, se cobriram, porque antes deles ter pecado, eles não tinham maldade nenhum com o outro, mas após a concepção do pecado, é como se uma escama dos seus olhos espiritual caísse, e eles enxergaram um ao outro, né? Então você veja que o homem vivia na inocência, né? Bora se dizer bem assim, não tinha maldade nenhum com o outro assim. Mas é assim que acontece, meus queridos irmãos, quando a gente fica fora da presença do Eterno, quando a gente comete algo que desagrada a presença, ou seja, Deus ele também se entristece, né? E ali Deus agora dá uma sentença para o homem, falou que do suor do seu rosto comerás o seu alimento. A mulher falou que ia aumentar a conceição, ou seja, ia aumentar as dores dela de parto ao dar à luz. E falou para a serpente que nasceria um que haveria de esmagar também a sua cabeça, e ela também ia ser rastejar, né? Ia ser maldita dentre as demais, ia rastejar, comer pó. Mas o que me chama a atenção nessa história, meu querido, é que Deus, Ele te ama. Ele não abre mão de você. Quando a gente está fora da presença de Deus, há aquele vazio em nosso coração. Nada pode preencher este vazio, a não ser a presença do nosso Eterno. Obviamente nada nesta vida, nesta terra, riqueza, dinheiro, bebedeira, enfim, nada pode preencher aquele vazio. Aparentemente é momentâneo quando a pessoa está, de certa forma, aí fazendo algumas coisas, agrada a Deus, ele acha que ele está bem consigo mesmo, né? Fazendo coisas horrendas e absurdas. Mas quando se tranca no seu quarto, quando coloca a cabeça do seu travesseiro, começa a pensar, e vem aquele vazio, aquela falta de Deus, que só Deus ele pode preencher, é só Deus que preenche esse vazio que está dentro de você. E isso era comigo lá no passado. Em outro vídeo eu quero ter a oportunidade, eu quero contar um pouco do meu testemunho, para os irmãos saberem o que Deus fez na minha vida, a transformação. E eu creio que Deus ele pode fazer com você também neste momento, você que está aí assistindo agora este vídeo, no seu horário, mas eu creio que Deus vai te tocar no teu coração, porque Deus ele não desampara os seus. Deus ele quer ter esse contato com a sua criação. Deus ele quer ter esse elo, assim como uma criança, quando está começando a gatinhar ali, dá os primeiros passos, vai para cair, seja o pai ou a mãe, ele fica preocupado, ergue a mão para pegar a criança, para não se machucar, não é verdade? Não é desse jeito que acontece? Da mesma forma é Deus. Deus ele quer você andar lado a lado com Ele. Tem um personagem na Bíblia que andava tanto com Deus em fidelidade, chamado Enoque. O Senhor tomou para si. E quando você vai ver lá a história de Enoque, porque andava com Deus. Ou seja, ele tinha uma comunhão com Deus, Enoque, e não provou da morte. Tem tantos personagens na Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, que tinham esse contato com Deus. O próprio Moisés, né? Um grande profeta, um grande líder, um grande homem ao qual o Senhor escolheu para liderar o seu povo, tirar da terra do Egito, de uma escravidão de 430 anos, sendo ali humilhado, oprimido por Faraó, uma tipologia, figura de Satanás, oprimindo o povo de Deus, o povo hebreu, o povo escolhido, o povo ao qual o Senhor tinha uma promessa. E Deus levanta agora esse líder Moisés. Os irmãos conhecem toda a história, não quero aqui entrar em detalhe, mas o que me chama a atenção é que Moisés falava com Deus face a face, ou seja, intimidade, comunhão com Deus. Ele orava e Deus bradava, ele orava e Deus o respondia. É isso que Deus quer para a minha vida e para você também que está assistindo. Deus quer ter essa ligação com você, esse contato, porque o nosso Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. É Ele que vela pela tua vida, é Ele que te guarda. A Bíblia diz que esse que não tosquenejará o guarda de Israel, ele não dorme. Ele está velando por você dia após dia. O Senhor, Ele não dorme. Né? Nós sim que somos carnais, o nosso corpo físico, né, necessita de um sono, enfim, mas Deus ele não dorme. Deus ele é espírito. Enquanto a gente dorme, o nosso corpo físico cansado, fadigado dia a dia, correria, o trabalho, Deus ele não dorme. A todo instante ele está
ali te observando, Ele está ali te olhando e só esperando esse momento, esse contato, você chegar com Ele e pedir a Deus: Senhor, me ajuda. Como está escrito aqui, Deus fez questão de falar para Adão: onde estás? É lógico que Deus sabia, irmãos, onde Adão estava, porque o Senhor é Criador, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Deus, os seus atributos, Deus é majestoso, Ele sabe de todas as coisas, mas Deus fez questão de perguntar a Adão: onde estás? Na viração do dia, Deus, Ele quer esse contato contigo. A Bíblia diz: lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu, o Senhor, dizendo: eu tenho cuidado de vós. Mesmo Deus sabendo que nós necessita de algo na terra, né? Vamos bem assim se dizer, coisas que nós precisa realmente. Deus, Ele conhece cada detalhe. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas mesmo assim, Deus, Ele quer ouvir você. Deus, Ele quer nos ouvir as nossas necessidades, as nossas petições. Então você, meu amado irmão, você internauta, você amigo que está assistindo esse vídeo aí, Deus, Ele tem uma palavra para a tua vida. Deus, Ele não esqueceu de você. Deus, Ele quer ter esse contato contigo. Deus, Ele não te desamparou, meu amado irmão. Deus não desampara ninguém. Somos nós que desamparamos, ou seja, fica longe de Deus. Mas Deus não. Todos aqueles que se achegam perante a presença do Senhor, Deus de maneira alguma lança fora. Deus não rejeita a oração de um homem, de uma mulher, de uma criança, enfim, do ser humano quebrantado, coração ali contrito, arrependido, pedindo: Deus, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda, meu Senhor, porque sozinho eu não consigo. Nós pode com Deus, é Deus acima de todas as coisas. E obviamente na vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. É Deus que faz tudo isso por mim e por você. Porque Ele nos ama de uma forma muito intensa e não abre mão. Deus não abre mão. Eu gosto muito dessa frase que eu costumo falar sempre. Deus, Ele não abre mão de mim e de você. Porque a criatura mais bela a qual o Senhor fez foi o ser humano. Então não fique longe da presença de Deus. Agarre-se no Pai. Humilha-te perante o teu Criador, o teu Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. E até o próximo vídeo. Curta, comenta, compartilha. Deixe seu joinha aí. Me perdoa por não ter colocado um vídeo ontem. Ainda estou com a voz um pouco, estou rouco. Peguei um resfriado muito forte. Mas ore por mim, meus irmãos, viu? Eu necessito da oração de vocês. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, o teu ministério. E é assim, guerreando, orando uns pelos outros. E fazendo o mais importante, que é o ir pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.